eu peço para você abrir a sua Bíblia em Gênesis. Nós iremos refletir no capítulo 1, 2 e 3, de maneira temática, tópica, mas eu irei ler apenas alguns versículos. Vou ler o versículo 1, vou ler o versículo 27 do capítulo 1, no capítulo 2 eu vou ler o versículo 15, e do capítulo 3 eu vou ler o versículo 17 e 18, ok? Então, com sua Bíblia aberta, se você quiser acompanhar também na projeção, por favor. Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Vamos repetir? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Sem olhar para a Bíblia agora, olhando para mim. Não está na tela aí? Isso, deixa sem. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Aí, decorou um versículo. Olha que coisa boa, né? Segundo versículo, capítulo 1, versículo 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Agora vamos lá para o capítulo 2, versículo de número 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. Agora capítulo 3, versículo 17 e 18. E Adão disse: visto que atendeste à voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Curva a tua cabeça mais uma vez, por favor, e fecha os teus olhos, nós vamos orar. Amado Deus, nós queremos mais uma vez agradecer ao Senhor por essa noite, por esse tempo precioso. Obrigado. Deus, clamamos que o Senhor fale conosco por intermédio da tua palavra, a qual está exposta diante dos nossos olhos. Ilumina a nossa mente por intermédio do teu Santo Espírito, para que possamos, ó Deus, compreendendo a tua palavra, colocá-la em prática e viver, ó Deus, para a honra e para a glória do teu nome. No nome santo de Jesus, amém. Segundo a palavra de Deus, em Gênesis capítulo 1, versículo 1, Deus criou os céus e a terra. Na narrativa de Gênesis 1, podemos observar que a criação de Deus era boa, perfeita. 6 vezes aparece o adjetivo bom. Na 6ª vez, ele é precedido pela conjunção de intensidade muito. Observe o capítulo 1, versículo 31, diz assim: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que tudo era muito bom. Tudo que Deus criou refletia a glória de Deus. Tudo que Deus criou foi criado de maneira perfeita, inclusive o homem. No entanto, devido ao pecado do homem, devido à queda, no momento que Adão e Eva comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, a qual Deus havia exigido que não comessem, o pecado adentrou para o cosmo e afetou o cosmo em todo o seu território. Se você observar novamente no capítulo 3 de Gênesis, versículo 17 e 18, após Deus proferir a sentença à mulher e à serpente, Deus ele diz a Adão, e Adão disse: visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesse, maldita é a terra por tua causa. Ou seja,
Como diz João Calvino, a desordem, o caos social está no coração do homem. Observe que o cosmo, o mundo como um todo, ele não se autocorrompeu, ele foi corrompido por causa do homem. As esferas da sociedade, as indústrias privadas, as ONGs não governamentais, elas não se autocorrompem. Mas quem corrompe é o homem que está à direção dessas esferas sociais, porque o homem é pecador. Foi nesse sentido que Paulo, em Romanos capítulo 8, ele disse o quê? Leia para mim, por favor. Observe, a criação está sujeita à vaidade não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Quem que a sujeitou? O homem. O problema, a raiz do problema é o pecado. E o pecado se instalou no coração do homem. Então, uma vez que o pecado adentrou no cosmos e corrompeu toda a esfera, porque o pecado está instaurado no homem, e o cosmos sofre essas consequências, o que é preciso fazer? O homem ser restaurado, para que através do homem, esse cosmos prove da restauração. É nesse sentido também que Paulo vai dizer o que aos Colossenses? Observe comigo, que havendo Deus feito paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, de quem? Jesus Cristo, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra e quer nos céus. Ou seja, a restauração de todas as coisas, quer nos céus, quer sobre a terra, ela é iniciada a partir do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, em perdão e purificação do coração corrompido do homem. Uma vez que esse homem é restaurado, esse homem é usado como instrumento nas mãos de Deus, para que Deus inicie o processo de restauração do cosmos. Duas coisas importantes nós compreendermos aqui. Primeira coisa importante é que a percepção de Colossenses, ela não pode nos levar a uma visão universalista da salvação. Quando Paulo está dizendo que em Cristo Jesus Deus restaurou todas as coisas, quer nos céus e quer na terra, por terra a referência é cosmo. Veja, Paulo ele não está se referindo à salvação de todas as pessoas. O que Paulo já expôs em diversos escritos dele, é que a salvação é para o eleito de Deus, escolhido antes da fundação do mundo. Ou seja, é para todos aqueles que, no seu dia, no seu tempo, confessam Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Porém, aqui, Paulo está se referindo que a obra de Cristo na cruz do Calvário, ela foi para restaurar o homem e restaurar todas as coisas. Então, quando falamos sobre a obra da redenção em Cristo Jesus, nós não podemos falar apenas sobre a obra da redenção de maneira individual, mas temos que falar também de maneira coletiva. Ou seja, Cristo Jesus morreu. Coisa importante observarmos é que essa percepção não pode nos levar a uma visão extremamente otimista do nosso papel como cristãos. Nós não podemos entender que nós somos
o meio pelo qual Deus irá restaurar completamente o cosmo, ok? Mas também não podemos ter uma visão extremamente pessimista e achar que Deus não usa as nossas vidas para a transformação e restauração do cosmo. Nós temos que ter uma percepção equilibrada, ou seja, precisamos entender que Deus nos usa, nós que fomos transformados, para o início da restauração do cosmo, mas isso será restaurado completamente, o cosmos será transformado de maneira geral na volta gloriosa de Cristo Jesus. Ele inicia por causa do sacrifício de Cristo Jesus e ele sela por causa da volta gloriosa de Cristo Jesus. O início da restauração do cosmos está em Deus e por causa da sua graça e infinita misericórdia, ele nos usa como seus cooperadores. Olha que coisa maravilhosa. Em suma, o que eu estou dizendo aqui é o seguinte, que assim como o pecado entrou no mundo através do homem, o homem, mais uma vez citando Calvino, devido ao seu coração corrompido, é o agente da corrupção da sociedade. Uma vez que esse homem foi transformado, agora esse homem é usado para a restauração da sociedade. Veja que os reformadores, eles entendiam essa percepção. Por exemplo, Farel, a conselho de João Calvino, fundou o Hospital Geral, o qual atendia gratuitamente pobre, órfãos e viúvas, tendo médicos de plantão que eram pagos pelo Conselho de Genebra. Vejam, esses médicos eram pagos. Só um parênteses aqui, o erro da igreja é achar que os médicos que congregam na igreja têm o dever de atender sem receber. Né? Que o advogado que congrega na igreja tem o dever de lutar pela causa do irmão de graça. Se a igreja quer fazer missão, e os reformadores entendiam isso, que uma vez que Deus usa o homem, redimiu ele, para iniciar o processo de transformação do cosmos, é dever da igreja se envolver nas esferas da sociedade e ser luz, para que a sociedade seja transformada pela glória, pelo poder e pela presença do Senhor. Os reformadores entendiam isso. João Calvino, ele fundou o primeiro colégio primário. Fundou também a Universidade de Genebra. As grandes universidades espalhadas pelo mundo, como Harvard, Princeton, o Mackenzie aqui no nosso país, são universidades que foram fundadas por homens e mulheres de Deus, que olhavam para esse mundo e entendiam que eles foram redimidos, foram transformados para serem usados como agente de transformação em meio a essa sociedade corrompida. Entenderam exatamente aquilo que Cristo dizia: vós sois sal da terra e luz do mundo. Nós somos tempero para esse mundo amargo, nós somos luz para esse mundo em trevas. Então não adianta nós ficarmos aqui dentro, um brilhando para o outro, e vivermos nesse mundo como um cristão agente secreto, o 007. Ninguém sabe que ele é crente. No trabalho, na universidade, nas suas amizades, mas ele é crente, é um crente agente secreto. Né? No domingo ele está aqui na igreja, mas durante a semana ninguém sabe quem ele é. O que nós precisamos entender, e o tema que eu quero meditar com você nessa noite, é que Deus nos torna agentes de transformação social. Uma vez que nós somos redimidos em Cristo, que nós somos regenerados, que nós entendemos o nosso papel dentro dessa sociedade, nós precisamos, então, refletir sobre algumas verdades. E a pergunta que se levanta aqui
é: por que Deus nos torna agente de transformação social? Qual é o objetivo de Deus em redimir o homem? Apenas levá-lo para o céu? Deus vai usar a vida do homem redimido, porque Ele criou o homem com um objetivo. Segundo o Catecismo de Westminster, a primeira pergunta diz: qual é o propósito de todo homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. E como nós glorificamos a Deus e gozamos a presença dEle todos os nossos dias? Vivendo com Deus, sendo luz para esse mundo em trevas. Então eu quero responder essa pergunta com duas respostas. Por que Deus nos torna hoje, tornou você, através de Cristo Jesus, agentes de transformação social? Primeiro, leia para mim. Para refletirmos a sua glória. Leia comigo capítulo 1, versículo 27. O texto diz o seguinte: vamos todos nós ler juntos? Vamos lá? Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Imagem, na verdade, aqui significa reflexo. Deus criou o homem para refletir a sua glória, para refletir a sua imagem no cosmo criado. Veja que esse versículo separa o homem e coloca o homem no nível mais alto de toda a criação. O homem foi criado de maneira singular. O homem foi criado para que através dele a glória de Deus fosse refletida ao mundo. E como o pecado entrou no coração do homem, que foi criado à imagem de Deus, essa imagem não foi perdida, mas essa imagem foi ofuscada. O homem pecador, ele é um homem que foi criado por Deus, porque Deus é o autor da vida. Mas o homem no estado de pecado, ele não reflete a glória de Deus. Agora, uma vez que esse homem foi transformado pela graça de Deus em Cristo Jesus, ele tem a imagem de Deus restaurada em sua vida. O que Paulo vai dizer aos Romanos? Leia para mim. Porquanto aos que de antemão ele fez o quê? Conheceu. Quando ele conheceu? De antemão. Quando é o antemão? Desde a fundação do mundo. Deus escolheu aqueles que ele iria transformar, redimir, para refletir a sua glória no cosmos. Então o que ele faz? Aqueles que ele conheceu antes da fundação do mundo, ele predestinou. E aí Paulo é muito claro. Qual é o objetivo? Para serem conforme a imagem do seu Filho, para refletir a glória de Deus. Então essa imagem que o homem possuía quando foi criado, que foi ofuscada por conta do pecado, ela foi restaurada em Cristo Jesus. Então, uma vez que nós somos redimidos, nós refletimos a glória de Deus. Eu e você em Cristo Jesus, refletimos a glória do Senhor aonde nós estamos. Nós precisamos compreender duas questões importantes para que, como servos de Deus, transformados para sermos agentes de transformação, nós precisamos compreender duas coisas. Como nós refletimos a glória de Deus hoje? Primeiro, leia para mim. Rompendo com a cosmovisão dualística.
O que é uma cosmovisão dualística? É uma percepção de mundo separado. É dividir o mundo em duas esferas: sagrado e profano, santo e corrompido. E olha que muitos de nós fazemos isso. Por isso que nós temos muita dificuldade em refletir a glória de Deus no nosso trabalho, na nossa universidade, no nosso casamento, na nossa casa, porque nós fazemos uma dicotomia. Eu sou crente, fervoroso, eu oro, eu levanto as mãos, eu busco o Senhor, eu trato bem os meus filhos, eu dou um sorriso para minha esposa, eu fico do ladinho dela, na igreja. Mas em casa eu sou um cavalo. Com os meus filhos eu sou um estúpido. No trabalho eu sou um profano, e se eu puder passar por cima de alguém, eu passo. Na universidade, se eu puder dar um jeitinho e colar, se eu puder plagiar um trabalho, assim eu faço, porque nós dicotomizamos, ou seja, se eu perguntar para qualquer pessoa aqui, se eu chegar, por exemplo, para o Juscelino e falar assim: Juscelino, quem é você? O que você faz? Ele vai dizer: eu sou barbeiro. Veja que nós respondemos, nós definimos quem nós somos pela nossa formação. E nós nunca respondemos: quem é você? Eu sou um homem criado à imagem e semelhança de Deus, para viver refletindo a glória de Deus. E eu faço isso sendo um bom barbeiro. Não é barbeiro de trânsito, não. Nosso irmão tem salão, tá? Ele é um bom motorista, né, Jussa? Ajudei, né? Cortar o cabelo lá essa semana. Irmãos, nós fazemos essa dicotomia. Eu sou cristão e advogado. Eu sou cristão e médico. Eu sou cristão e vendedor. Então, a hora que eu estou vendendo, eu sou vendedor. A hora que eu estou na igreja, eu sou cristão. A hora que eu estou visitando um cliente, eu sou vendedor. A hora que eu estou no quarto orando, eu sou crente. Nós dicotomizamos, mas a verdade é que eu sou um cristão vendedor. E a hora que eu vendo pelo viés cristão. Eu negocio pelos princípios cristãos, porque quando eu faço isso, nas esferas da sociedade, eu reflito a glória de Deus. E as pessoas começam a dizer: você viu aquela pessoa como que ela agiu? Nenhum vendedor faz isso. Por que você agiu assim? Porque eu sou cristão. Eu fui transformado à imagem e semelhança de Deus. Eu que fui criado e tive essa imagem ofuscada, hoje eu vivo para refletir a glória de Deus. E eu reflito em todos os aspectos da minha vida. Então, a primeira maneira em que eu e você vivemos refletindo a glória de Deus é rompendo com essa cosmovisão dualística. Rompa isso, meu irmão. Não há 1 centímetro, segundo o Abraham Kuyper, ele vai dizer que não há 1 centímetro no cosmo que Deus não requeira dizendo: é meu, me pertence. Lembra que eu iniciei o culto dizendo que Jerusalém não se tornou a cidade santa, Deus não decidiu habitar lá porque ela era santa, mas ela se tornou santa porque Deus habitou nela? Então, o seu local de trabalho, a universidade que você estuda, a casa que você mora, o seu relacionamento, ele pode ser um local santo, porque você está lá. O local que você vai frequentar, seja na política, seja dentro do academicismo, seja qualquer esfera da sociedade, aquele local será santificado, porque você estará lá refletindo a glória de Deus. Nós precisamos parar com isso. Esse mundo pertence a Deus. E Ele iniciou o processo de restauração desse mundo, restaurando o homem, por meio do qual o pecado entrou no mundo. A segunda maneira que eu e você refletimos
a glória de Deus nesse mundo é, leia para mim, se envolvendo com as esferas sociais. Amados, nós fazemos e somos rápidos para isso, para criticar. Não somos? Mas somos lentos para nos envolvermos. Vou pegar exemplo do nosso curral, tá bom? Muitas vezes nós criticamos algo que está sendo feito na igreja, mas não oferecemos ajuda. Nós não nos envolvemos. Olhando para fora, nós criticamos que a política do nosso país se corrompeu e está cada vez piorando, mas nós não nos envolvemos com a política. Por quê? Voltando um pouco, porque nós ainda estamos presos na nossa cosmovisão dualística. Política não é de Deus, e é de Deus. Porque quando Deus criou o homem, Ele ordenou que o homem fizesse o quê? Dominasse a terra. E isso é o quê? É política. Governasse sobre ela. Então o que a gente faz? A gente terceiriza esse trabalho, e quem acaba assumindo a frente dessas esferas são homens que não foram redimidos. E se esses homens que não foram redimidos estão no poder dessas esferas, logo essas esferas serão corrompidas. Agora, se um irmão aqui da igreja disser: olha, eu estou me candidatando a prefeito da cidade de Batatais, a grande maioria vai falar: lá vem história, esse aí está querendo roubar. Fulano começou assim. E não apoiamos, dizendo: meu irmão, que bênção, mas seja firme, conte com as nossas orações, nós estamos junto com você. Um jovem fala em estudar, em empreendedorismo, qualquer curso universitário que veio na sua cabeça, enfim, e nós falamos: olha, não sei não, nós não incentivamos. E nós temos que começar a fazer isso, nos envolver nas esferas da sociedade. Meu irmão, quantos aqui, e se você já foi, você levanta a mão, quantos aqui já foram numa sessão da Câmara dos Vereadores? Levanta a mão. Aí, 3. Mais ninguém? E aí nós criticamos que os vereadores não fazem nada. Mas você cobra? Ficar na sua casa falando não adianta. Quantos de nós criticamos que há muitas pessoas, mendigo, drogado, alcoólatra, espalhado pelas ruas da cidade, e a prefeitura não faz nada? Mas e nós como igreja, estamos fazendo? Nós estamos nos envolvendo com as esferas da sociedade? As igrejas, sabe o que as igrejas deveriam fazer? As igrejas deveriam fazer mutirão para pintar as escolas municipais e estaduais, para que as crianças da nossa cidade teriam um local decente para poder estudar, antes da gente ficar criticando o Estado. Sabe o que nós deveríamos fazer? E limpar a caixa d'água das universidades, das escolas, para que as crianças tivessem uma água saudável. Sabe o que nós deveríamos fazer? Nós deveríamos fazer eventos aqui, para poder trazer as pessoas que estão lá fora, passando fome, necessitando de medicamento, necessitando de alguma coisa, para a gente poder prestar assistência para essas pessoas. Mas sabe o que acontece? A igreja abre um colégio, e grandes críticas vêm. Mas vai mexer com esse negócio aí, né? Porque nós temos uma visão dualística. Nós não entendemos que a educação, ela é extremamente importante para o progresso e a restauração de um cosmos. Nós não entendemos essas coisas por causa de uma visão dualística. Apesar, há muitas igrejas nos dias de hoje, que elas estão sendo processadas no bairro, pelos vizinhos, porque elas não se tornaram bênção no bairro que está, na rua que está. Elas se tornaram pedra de tropeço. Os cristãos, membros da igreja, não cumprimentam os vizinhos, não falam com os vizinhos, para na garagem deles, e depois vai tirar o carro e xinga, e briga, não dá bom testemunho. A pergunta que eu tenho feito é:
Se a igreja presbiteriana de Batatais, ela fechar essas portas e deixar de existir na cidade de Batatais, a nossa vizinhança vai sentir falta ou vai dar graças a Deus? A cidade vai sentir falta dessa igreja? Se a nossa resposta for não, nós somos irrelevantes. Nós não estamos refletindo a glória de Deus sobre a nossa cidade. Então o desafio para a minha vida e para a sua vida, o grande trabalho já foi feito, que era restaurar a minha vida e a sua vida. Cristo fez. Então o que eu e você precisamos fazer é deixar agora Cristo agir através de nós. É só se render. Às vezes você fala, mas pastor, eu não sei o que eu faço. Não, meu irmão, você não precisa ficar pesquisando, não. Ora, e Deus vai começar a colocar pessoas no seu caminho, e você vai começar a se inserir na sociedade, e aí você vai começar a refletir a glória de Deus. Então entre, Deus abriu a porta, entre por ela, vai, faça a diferença. Você foi redimido para isso, você foi redimida para isso. A segunda verdade e última, para nós entendermos o porquê Deus nos torna agente de transformação social, leia para mim, é para preservarmos a sua criação. Agora vamos lá para Gênesis capítulo 2, versículo 15. Olha só o que Deus está dizendo, o que o texto está dizendo, perdão. Tomou, pois, o Senhor Deus, o homem, e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. O verbo cultivar vem do termo hebraico abad, e esse termo significa explorar a terra de maneira responsável, fazer cultivo de plantas. Já o verbo guardar vem do termo hebraico chamar, que significa proteger, para que não seja destruída, deflagrada, mas seja guardada. Ou seja, Deus ele cria o cosmos, ele planta um jardim magnífico, perfeito, pega o homem que ele criou, ele coloca o homem nesse jardim, o jardim que pertence a ele, o cosmo que é dele, e ele transfere sobre a responsabilidade do homem e fala, cultive e guarde. Ou seja, o homem, ele recebe a incumbência de ser o vice-gerente de Deus no cosmo. O cosmo está sob a responsabilidade do homem. É o que dentro da teologia nós chamamos de mandato cultural. Ou seja, guardar, preservar o cosmo. Então, uma vez que esse homem foi colocado no cosmo, e esse homem se corrompeu por conta do pecado, ele não cultivou mais a terra, mas ele explorou a terra de maneira irresponsável. O homem não guardou, não protegeu mais a terra, mas ele a abandonou e deixou nas mãos dos ímpios. E não é muitas vezes o que nós temos feito? Ah, isso aí não é problema meu. Ó, estão querendo aí privatizar o horto. Vai vir indústria aí. Já não vai mais, tá? Não é notícia nova não, tá bom? Nós falamos, os políticos têm que ver esse negócio aí. Não! A responsabilidade é nossa. Porque o mandato cultural foi restaurado em nossas vidas por intermédio de Cristo Jesus. Uma vez que fomos redimidos, nós temos a incumbência de guardar e cultivar a terra. Agora, como nós fazemos isso hoje? De maneira responsável. Você quer um exemplo bem prático? Eu vou te dar alguns exemplos práticos. Faça bom uso
da água. Faça bom uso da energia, né, João? O cômodo está vazio, apaga a luz. Eu sou bom para dar conselho. Mas esse negócio de apagar a luz não é comigo, não. Eu sou da luz. A Patrícia é das trevas. Mas ela é bênção, salva. Faça uso diligente, corretamente, do solo. Fazendo assim, nós estamos tendo atitudes de homens e mulheres de Deus que receberam a incumbência de Deus de cultivar e preservar a criação. Se nós deixarmos para essa sociedade cuidar do cosmo de Deus, ela vai continuar explorando e abandonando aquilo que foi criado e pertence ao Senhor. Então, o que eu e você precisamos fazer é incentivar o investimento, é incentivar que os nossos jovens que estão formando, eles comecem a entrar nessas empresas e eles começam a criar sistema de trabalho, planejamentos, para que essa empresa não polua como está poluindo. Esse jovem, ou eu e você, onde nós estamos, começamos a criar planejamentos para poder abençoar e preservar esse cosmos. Não sou nenhum ambientalista, não sou naturalista, não sou defensor dessas coisas. Às vezes precisa cortar umas árvores, às vezes precisa matar umas vaquinhas para comer carne, isso é bom, ok? Né? Matar um pouco até mais, para a gente poder comer carne. Não sou vegano, não sou nada disso. Mas eu sou um servo de Deus, criado à imagem de Deus, que teve essa imagem restaurada por Deus, e entendo que o meu papel, dentro do mandato cultural, é preservar a criação de Deus. Então eu faço uso responsável daquilo que Deus colocou nas minhas mãos. É o que eu e você precisamos fazer. Nós precisamos nos inserir nessa sociedade, irmãos. Precisamos fazer diferença. Eu fico pensando às vezes, amados, a partir de 12 homens, cheios do poder do Espírito Santo, que foram os apóstolos, Roma, o centro do mundo no primeiro século, foi sacudido. Quando os discípulos estão chegando numa certa cidade, não lembro de cabeça, vão até o rei e diz: olha, aqueles que têm transtornado o mundo, uma referência aos discípulos, chegaram aqui. Quando você chega em algum lugar, as pessoas falam assim: olha, chegou um homem e uma mulher de Deus, aquele que tem transtornado o mundo com a mensagem que ele tem proclamado. Ou você é mais um no meio dessa sociedade corrompida? Um crente 007. Amados, eu quero concluir essa mensagem mais uma vez ressaltando e dizendo para você: Deus nos torna agente de transformação social. Ele nos redimiu, nos fez nova criatura, para restaurar a imagem de Deus em nós, que havia sido ofuscada por conta do pecado. Hoje eu e você, em Cristo Jesus, somos luz do mundo. Deus restaurou o mandato cultural no meu coração e no seu coração. Através da minha vida e da sua vida, Deus usa para a preservação da sociedade. Então se disponha. Diga ao Senhor: Senhor, usa-me como um farol que brilha na noite, para direcionar o navio que às vezes está perdido, para que ele tenha um sinal, um norte para onde ele vai. Eu quero ser usado em meio a essa sociedade. Abra as portas, nos coloque, a nossa oração tem que ser: Deus, coloque os membros dessa igreja em locais para fazer a diferença. Comece isso na sua casa, comece isso no seu casamento, comece desenvolvendo projetos, invista nesses projetos, chame irmãos, chame parceiros, para que assim possa ser. Nos ajude no nosso colégio. Não estou falando sobre finanças, mas com a inteligência que Deus te deu, com os 2 braços e as 2 pernas que você tem,
E você pode ser luz e pode auxiliar. Seja um agente de transformação nas mãos de Deus, pois Deus te transformou para isso. Curva a tua cabeça, por favor. Feche os teus olhos. Nós vamos orar. Deus, obrigado. Obrigado por essa mensagem que primeiramente nos confronta, mexe no nosso eu e nos mostra que muitas vezes temos sido omissos em nosso papel de ser luz e de sermos agentes de transformação e preservação do cosmos que pertence ao Senhor. Não temos sido bons servos, mas também a Tua palavra, ela nos desafia, nos encoraja a compreendermos a grande verdade que aquilo que nós não poderíamos fazer, nós somos capacitados para fazer. Nós que não poderíamos refletir a imagem do Senhor por nós mesmos, visto que o pecado a ofuscou, fomos transformados para que irradiássemos a luz do Senhor, a glória do Senhor através de nossas vidas. Nós, ó Deus, que não tínhamos competência por conta do pecado para cumprirmos o mandato de sermos vice-gerentes, de preservarmos, de guardarmos a terra, fomos capacitados para isso. Então, ó Deus, nos leve em lugares para que possamos ser bênçãos, sermos homens e mulheres usados pelo poder do Senhor. Deus, sonda o nosso coração, transforma-nos através da Tua palavra, enche-nos com Teu Santo Espírito e usa-nos. No nome santo de Jesus é que oramos. Amém, Senhor.